A maioria das pessoas conhece Jesus pelo nome e pelo símbolo. Um homem pregado numa cruz, retratado em altares, exaltado em sermões e temido por multidões. Para muitos, ele é o divisor da história. Para outros, uma figura distante demais para ser vivida de verdade. Mas e se te dissessem que Jesus não pertence apenas à religião cristã? E se te mostrassem que ele é, na verdade, uma manifestação simbólica de algo muito mais profundo, algo que atravessa culturas, sistemas, idiomas e doutrinas? Jesus é um nome, Cristo é um estado. E essa distinção muda tudo. Não estamos falando apenas de teologia, mas de percepção espiritual. De uma inteligência viva que muitas tradições diferentes reconheceram, ainda que com nomes, formas e interpretações distintas. O Cristo que habita o Evangelho é o mesmo que ecoa nas palavras de um profeta islâmico, que resplandece nos olhos de um yogi, que silencia na mente de um monge budista. Esse Cristo não é um corpo, é uma presença, não é uma religião, é uma frequência. Imagine uma luz intensa atravessando um prisma. Cada feixe de cor que se projeta representa a forma como uma tradição espiritual compreendeu esse mesmo foco de consciência. Nenhuma cor sozinha expressa toda a luz, mas todas vêm dela. O objetivo deste vídeo não é dizer qual religião está certa ou errada, é expandir. É convidar você a enxergar Jesus como símbolo de uma força universal, que vibra dentro de todos os seres que ousam despertar para o amor, para a verdade, para a unidade. No Islã, Jesus é o Messias, mas não é Deus, pouca gente sabe, mas Jesus, Isa, é uma figura extremamente respeitada dentro do Islã. No Alcorão, ele é citado mais de 25 vezes. É considerado o Messias, nascido de uma virgem, dotado de milagres, guia para os justos e, acima de tudo, um espírito puro, enviado por Alá para iluminar os caminhos humanos. A diferença? Para os muçulmanos, Jesus é um grande profeta, mas não Deus encarnado. Ele não foi crucificado, segundo a tradição islâmica. Foi elevado ao céu e retornará no fim dos tempos. Isso não diminui sua importância. Pelo contrário, no Islã, ele representa um ponto de luz extrema, um espelho da vontade divina. Um homem que transcendeu a ilusão do mundo, mas que jamais deixou de ser servo de Deus. Essa visão gera uma metáfora poderosa. Jesus, para o muçulmano, é como o reflexo da lua sobre as águas. Sagrado, brilhante, mas não a própria fonte. Ele não é a luz. É o reflexo puro da luz maior. No judaísmo, um mestre com ideias perigosas, Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Foi circuncidado no 8º dia, frequentou as sinagogas, conhecia profundamente a Torá. Ele era um rabi, um mestre da lei, mas também era um transgressor, um provocador do sistema religioso de sua época, um homem que curava no sábado, que falava com os impuros, que tocava os intocáveis, que questionava os fariseus e que ousava falar com a voz de autoridade divina. Para a maioria das correntes judaicas, Jesus não é o Messias prometido. Sua morte, especialmente na cruz, contradiz a expectativa messiânica tradicional. O Messias, segundo a profecia, deveria trazer paz universal, reconstruir o templo e reunir todos os judeus, não ser executado como um criminoso político. Alguns ramos mais místicos do judaísmo, como a Cabala, porém, veem Jesus com olhos diferentes, como um iniciado que despertou cedo demais, como uma alma profunda, cuja missão foi abortada por uma humanidade ainda despreparada para recebê-la. Metaforicamente, Jesus foi como uma fagulha que caiu sobre palha seca. Acendeu o fogo, mas o fogo assusta quem vive em estruturas de madeira. No hinduísmo, Jesus como um yogi realizado. Na Índia, o nome de Jesus ressoa como o de um mestre espiritual de altíssima realização. Não como uma figura exótica do Ocidente,
mas como um irmão da grande linhagem de avatares, seres encarnados para guiar a humanidade em ciclos de evolução. Mestres como Paramahansa Yogananda escreveram que Jesus atingiu o estado de Samadhi, união plena com o divino, que conhecia os segredos do prana, do karma, da ressurreição espiritual, e que seus milagres eram manifestações do domínio sobre as leis vibracionais da matéria. Para os hindus, Jesus não rompeu as leis da natureza. Ele apenas as conhecia tão intimamente que podia brincar com elas. Imagine um peixe que acorda para a existência do oceano. Jesus, para os hindus, é essa consciência oceânica em forma humana, uma gota que se lembra que é mar. No budismo, Jesus como um bodhisattva compassivo. No coração do budismo, não há necessidade de um salvador, mas há profundo respeito por quem escolhe viver com plena compaixão. Jesus, para muitos budistas, é visto como um bodhisattva, aquele que atinge a iluminação, mas escolhe permanecer entre os seres para ajudá-los a sofrer menos. Sua crucificação é vista como um sacrifício consciente, um ato de amor radical, não para pagar por pecados, mas para mostrar que o amor transcende a morte. Se Buda representa o despertar pela mente clara, Jesus representa o despertar pelo coração incondicional. E os dois, para muitos, caminham lado a lado. Jesus é o lótus que brota na lama, mas que não se suja com ela. É a flor que oferece perfume, mesmo quando pisada. No espiritismo e na espiritualidade alternativa, Jesus como guia de frequência elevada. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, afirma com clareza: Jesus é o modelo e guia da humanidade, não por ser um Deus separado, mas por representar o ideal máximo que um espírito pode atingir em forma humana. Na visão espiritualista, Jesus é um ser de altíssima vibração, que viveu encarnado em total harmonia com as leis universais. Ele não veio fundar uma religião, veio demonstrar com o próprio corpo como viver uma vida de amor, ética e lucidez. Ele não quer ser adorado, quer ser vivido. Em outras vertentes espiritualistas, Jesus representa a consciência crística, uma frequência de unidade com o todo, disponível a todos que escolhem silenciar o ego e escutar a alma. Jesus, nesse contexto, é como um código vibracional, um software divino que pode ser instalado no coração de quem está pronto. Em tradições ocultistas e gnósticas, o iniciado dos mistérios. Nos textos gnósticos e esotéricos, Jesus não é apenas um mestre, ele é um iniciado. Um ser que conhece os mistérios do tempo, da energia, da alma. Um transmissor de segredos que não podem ser ditos, apenas vividos. Alguém que revela o Cristo como uma chama que arde dentro de cada ser, não como uma figura externa para ser temida ou idolatrada. Para os gnósticos, o pecado não é moral, é ignorância. A queda do homem não é física, é vibracional. E a salvação não vem por rituais, mas pelo despertar da luz interior. Jesus, aqui, é o espelho, o código, o lembrete. Ele é como uma senha esquecida, que quando sussurrada em silêncio, reativa a centelha divina adormecida. Jesus sempre foi mais do que o personagem histórico retratado em pinturas e textos oficiais. Ele é uma presença viva que transcende as narrativas religiosas e revela um estado de consciência universal que ecoa através dos tempos e culturas. Nesta parte, vamos mergulhar mais profundamente nas visões e interpretações de Jesus em diferentes tradições, revelando nuances e ensinamentos que desafiam as percepções comuns e abrem caminho para uma compreensão mais ampla do que significa viver o Cristo. O que se tornou a imagem dominante de Jesus em muitas instituições religiosas é marcada por culpa, sacrifício e medo. Essa construção não foi por acaso.
Estruturas de poder ao longo dos séculos compreenderam que manter uma figura espiritual cercada de autoridade inquestionável e dogmas rígidos garante controle sobre as massas. Jesus, na verdade, ensinou liberdade, amor e conexão direta com o divino. Uma mensagem que ameaça qualquer sistema que dependa da obediência cega. Se o Cristo é reconhecido dentro de cada pessoa, a autoridade religiosa perde seu monopólio espiritual. E por isso, a imagem do Salvador distante é conveniente. Metaforicamente, o Cristo interno é como uma chama acesa sob um copo. Enquanto o copo permanecer lá, a chama não pode incendiar a prisão. Mas se o copo for removido, a luz transcende limites e a liberdade se torna inevitável. Cristo não é um sobrenome nem um título exclusivo de Jesus de Nazaré. É um campo vibracional, um estado de consciência que emerge quando o ego se dissolve e o amor se torna prática diária. Quando alguém perdoa, serve, cura e ama com presença total, ali está o Cristo, independente do nome, da religião ou da cultura. A consciência crística é a frequência da unidade, da compaixão radical e da transformação pessoal profunda. Jesus foi uma porta, não o destino final. Cristo é o Verbo, o movimento contínuo da alma em direção ao divino. E esse Verbo pode habitar qualquer ser humano que se permita esvaziar, renunciar ao falso eu e abrir espaço para o sagrado. Imagine o Cristo como uma frequência de luz que pode ser sintonizada por qualquer receptor, seja em Jerusalém, em Meca, em Varanasi ou em qualquer ponto do planeta. Essa frequência não pertence a uma única religião, pertence ao cosmos e a todos que despertam. No taoísmo, embora Jesus não seja uma figura central, seu caminho ressoa profundamente com os princípios do Tao. O Tao é o fluxo natural, a harmonia que sustenta todas as coisas. Jesus, com seus ensinamentos de entrega, humildade e amor incondicional, caminha exatamente por esse fluxo. Ele não combate a realidade nem tenta forçá-la. Ele a acolhe, abraça o paradoxo, caminha com simplicidade. Assim como o Tao não pode ser totalmente nomeado, o Cristo transcende as palavras e se torna a experiência do vazio cheio, do silêncio ativo. Outras tradições espirituais, como o jainismo e o sufismo, também reconhecem em Jesus uma alma que despertou para a unidade e que se tornou exemplo vivo da entrega ao divino e do serviço altruísta. Ao longo da história, o símbolo de Jesus Cristo se tornou um arquétipo universal. Ele é a imagem do sacrifício consciente, da renovação espiritual, da possibilidade de transformação além da morte física e das limitações do ego. Esse arquétipo age no inconsciente coletivo, inspirando obras de arte, música, literatura e movimentos sociais. Seja você religioso ou não, o impacto dessa figura reverbera dentro de cada um que busca sentido, luz e transcendência. Ele nos chama para a coragem de amar em meio ao caos, de manter a fé quando tudo parece ruir, de ser farol mesmo na escuridão da alma. Muitas vezes, confundimos o conceito de poder pessoal com controle, força ou dominação. Jesus ensina que o verdadeiro poder é sutil, nasce da entrega e do alinhamento com a vontade maior. Manifestar o Cristo interior é manifestar esse poder. Aquele que não teme a vulnerabilidade, que escolhe a verdade mesmo quando dói, que cria a realidade a partir do amor e não do medo. Na prática, isso significa sair do ciclo da culpa e do julgamento e abraçar a totalidade da experiência humana, luz e sombra, força e fragilidade, para ser inteiro e verdadeiro. Não se trata de escolher uma religião ou visão correta, mas de permitir que as várias faces de Jesus e do Cristo expandam seu entendimento sobre si mesmo e o mundo. Cada tradição oferece um pedaço do quebra-cabeça.
Integrar essas peças significa abrir mão de dogmas rígidos e acolher a diversidade de caminhos que conduzem ao mesmo centro, a experiência da unidade e do amor incondicional. Você pode se inspirar na compaixão do Bodhisattva, na pureza do Yogi, na entrega do profeta, e ainda viver a coragem do mestre revolucionário. Isso enriquece a alma e fortalece a conexão com a sua própria centelha divina. Mais importante do que compreender teorias e relatos históricos é permitir que o Cristo habite seu dia a dia. Viver o Cristo é um convite para agir com amor radical, perdoar as imperfeições, servir sem esperar retorno, manter a presença em meio às tempestades. É reconhecer que Jesus é um símbolo, sim, mas que o Cristo é uma realidade interna disponível a você, aqui e agora. Essa transformação não precisa de templos, dogmas ou rituais externos. Precisa apenas de coragem para olhar para dentro, enfrentar as próprias sombras e acender a luz que nunca se apagou. Jesus, como arquétipo, é a ponte entre o humano e o divino, um símbolo vivo que desafia as barreiras do tempo, da cultura e das religiões. Ele representa a possibilidade de encarnar um estado de consciência elevado, onde o ego se dissolve e o amor torna-se ação constante. Esse estado, chamado de consciência crística, não está limitado a uma pessoa, uma igreja ou um dogma. É um campo vibracional que qualquer ser pode acessar ao despertar para sua verdadeira essência. Esse despertar, porém, encontra resistência. Muitas instituições ao longo dos séculos preferiram manter o controle através do medo, da culpa e da autoridade centralizada. Por isso, o Cristo foi por vezes moldado para ser uma figura distante, inacessível, cuja presença deveria ser adorada, mas não compreendida em sua totalidade. Entretanto, quando reconhecemos o Cristo dentro de nós, a dinâmica muda completamente. Passamos de seguidores a co-criadores conscientes da realidade. A voz que antes ecoava como um ditado externo, agora é um chamado interno para viver com integridade, compaixão e autenticidade. Nesse sentido, Jesus é mais do que um nome histórico. É uma frequência espiritual que convida cada pessoa a sintonizar seu próprio poder divino. Essa sintonia exige que nos libertemos das amarras do ego, das crenças limitantes e das identidades que nos aprisionam em padrões repetitivos. Jesus ensinou que o reino de Deus está dentro de cada um. Uma mensagem que reverbera em diversas tradições espirituais, mesmo aquelas que não o reconhecem como figura central. O Cristo é esse reino interno, um espaço de paz, sabedoria e amor incondicional. A verdadeira manifestação do Cristo não exige perfeição. Ela acolhe a sombra e a luz, o erro e o acerto, o medo e a coragem. É um convite para ser inteiro, para caminhar com as imperfeições e ainda assim manter a visão clara do que é possível. Essa consciência crística se manifesta no perdão que liberta, no serviço que transforma, na presença que cura e no amor que transcende as circunstâncias. É um estado que se vive, não apenas se crê. Quando você reconhece o Cristo dentro de si, deixa de ser manipulado por dogmas e medos externos. Você se torna um ponto de luz que irradia para o mundo, influenciando não apenas sua realidade, mas também a coletividade. É por isso que o sistema teme tanto o despertar dessa consciência, porque ela desmonta estruturas baseadas no controle e na divisão. O Cristo interior é uma revolução silenciosa que começa dentro de cada coração. Cada passo dado nesse caminho exige coragem para enfrentar os próprios medos, dúvidas e sombras, mas também oferece uma recompensa incomparável: a liberdade de viver em alinhamento com o propósito mais profundo da alma. Essa jornada não é fácil nem linear. Ela passa por dúvidas, quedas, reconexões e renascimentos constantes.
mas cada experiência é uma oportunidade para aprofundar o contato com a essência divina que habita em você. Em última análise, viver o Cristo é tornar-se a própria luz em meio às trevas, a própria compaixão em meio ao sofrimento, a própria presença em meio ao caos. É transcender as limitações do ego e se conectar com a vastidão do Espírito que tudo cria e sustenta. Essa é a maior homenagem que você pode prestar a Jesus. Não apenas reverenciá-lo como figura histórica, mas despertar o Cristo que ele simboliza e encarnar essa verdade em cada ação, pensamento e sentimento.